E aí pessoal, como que vai? Tudo bem? Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se à vontade, você está na sua casa, na companhia de amigos, tanto encarnados como os desencarnados, companheiros que te amam e que vieram a essa casa oferecer energias positivas, energias amigas, para que você se sinta bem, para que você consiga ter essa disposição necessária de olhar para dentro do seu coração, fazer uma reflexão da sua vida e que esse trabalho seja, além dessa energia doada por esses benfeitores, que esse trabalho também contribua para o esclarecimento, para a orientação, porque sempre nós comentamos isso, já é uma tecla que já está gastando, né? De tanto a gente falar isso, mas é verdade. Todos nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Os desafios são grandes, então a gente precisa cada vez mais preparar as nossas bases, suprir as nossas necessidades. As bênçãos de Deus é incessante, elas não cessam. Embora eu tenha visto, porque tenho conversado com muita gente reclamando, descontente, infeliz, mas Deus ele é tão misericordioso, porque se nós tivéssemos olhos de ver, essa percepção espiritual, nós viríamos que Deus ele é tão misericordioso que Ele não cessa nas suas bênçãos, porque Ele acredita no seu coração. Ele acredita na sua disposição de querer se renovar, querer melhorar. Esse é o propósito maior de estarmos aqui. Então, gente, vamos trazer para dentro da nossa alma esse sentimento de gratidão todos os dias, não só hoje, todos os dias. Porque esteja acontecendo aquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo ou não, né? Contrariando a nossa vontade, assim mesmo vamos agradecer. Como dizia o nosso mestre Paulo de Tarso, dê graças a tudo, a tudo. Então que o Senhor possa, mais uma vez, permitir que nós possamos ser agasalhados por essa energia de paz, de amor, que nós possamos usufruir dessas horas que estão reservadas às nossas vidas, para aprimorar o nosso coração, para melhorar a nossa capacidade de relacionamento, para que nós possamos ter um pouco mais de humildade e enxergar o outro, para que nós possamos abraçar com muita alegria todo esse compromisso que é viver. Que o Senhor toque não somente o nosso coração, mas das nossas famílias, daqueles que estão presentes, aqueles que estão distantes, nós que estamos aqui envolvidos nesses eflúvios de amor, aos internautas que de alguma forma vão nos ver, nos ouvir, que eles também possam sentir em seus corações a presença verdadeira, generosa, amiga e misericordiosa de Deus. Que essa paz possa tocar o coração do nosso irmão Sérgio, que se oferece mais uma vez como instrumento e ponte da espiritualidade para trazer a todos nós o Evangelho iluminativo do Cristo, para despertar os nossos corações e fazermos caminhar pela estrada do bem. Muito bom domingo a todos, sejam sempre muito felizes, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos conversar, sobre duas palavrinhas muito importantes, E qual é o significado de cada uma delas, Ressurreição e reencarnação, Então, no próximo domingo nós estamos comemorando a Páscoa, que apesar de toda a propaganda comercial de distribuição de chocolate, de ovo de Páscoa, para o cristianismo é uma data muito importante, porque ela mostra a ressurreição de Cristo. É o domingo de Páscoa. E desde aquela época dos judeus, eles já comemoravam com uma ceia tradicional da Páscoa, chamada de Páscoa mesmo. E essa palavra Páscoa significa passagem. Passagem de quê? Moisés tirou, conseguiu levar os judeus
que estavam sob o jugo, né, dos faraós egípcios para a terra prometida. Então, eles comemoravam justamente essa passagem, essa libertação. Então, a palavra Páscoa significa passagem, né? E todo ano eles comemoravam isso, né? Que era uma libertação deles do povo, dos faraós, né? Egípcio, né? E para os cristãos, né? A Páscoa tem o sentido, né? Essa palavra, sentido de ressurreição. Por quê? Porque é a liberdade do espírito que sai do plano terreno para o plano espiritual, né? Então, o que Jesus fez? Foi isso, né? Ele apareceu em espírito, né? Não mais no corpo físico, que não existia mais. Então, a ressurreição significa isso, a passagem, a liberdade do nosso espírito, quando estamos encarnados e deixamos de estar para ir para o plano espiritual, para a nossa pátria mãe, né? É lá que é a nossa origem, né? E Jesus, então, completando a missão terrena dele aqui, ele aparece, né? Em espírito, né? Ele aparece para Maria Madalena e para os apóstolos, né? Da forma perispiritual. Quando os apóstolos e Maria Madalena viram Jesus, queriam até tocar, né? Mas não conseguiam tocar, porque não existia corpo físico, né? Existia o perispírito, que é a forma, né, de qualquer espírito se comunica conosco, da forma do perispírito, que é esse envoltório que nós temos, né, que se amolda ao nosso corpo. Então, quando eu me apresento com a forma do corpo físico, mas não existe o físico, né? É o perispírito, que tem uma participação muito importante na nossa existência, porque ele nos acompanha sempre. Mesmo quando desencarnamos, ele acompanha o espírito, e é ele, perispírito, que contém tudo que nós temos de valor, as doenças, as qualidades, os defeitos, né? Fica tudo impregnado aqui, né? E ele vai evoluindo à medida que nós também evoluímos, né? Então, em outras ocasiões também, o Jesus se apresentou, né, aos apóstolos em ambientes fechados, né? Para quê? Qual era a finalidade principal do aparecimento dele para os apóstolos? É mostrar que o espírito é imortal. Ele estava ali vivo, em espírito. Então essa foi a grande finalidade dele, mostrar aos apóstolos: olha, eu não morri, eu estou aqui, eu estou vivo. A gente revive. Então, ele sempre fez em ambientes fechados. Por que ambientes fechados? Porque o ambiente fechado, como esse que nós estamos aqui, preparado pelo plano espiritual, ele evita aquelas aglomerações, tumultos externos que são, né, oriundos do mundo terreno, né? Então aqui é um ambiente em que nós não vamos ter interferência ruim nenhuma, né? Por quê? Porque a nossa sintonia, a nossa vibração aqui é elevada, né? E para nós termos algum contato com o espírito bom, elevado, nós precisamos estar também com a sintonia elevada. E lá fora, com o tumulto, né, da vida terrena, nós muitas vezes baixamos, né, a nossa vibração. E aí nós não vamos ter possibilidade de ter esse contato espiritual. Por isso que ele fala ambientes fechados, ambientes próprios para isso, né? Para que o plano espiritual se manifeste, né? Então, em todas as assembleias, né, que Jesus, que se formaram, em nome de Jesus, ele está presente em qualquer religião, né? Porque ele mesmo disse: quando se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Então,
qualquer reunião religiosa, qualquer que seja, ele vai estar presente, porque eles estão falando em seu nome, em nome de Jesus, né? Então, ressurreição e reencarnação, né? A ressurreição, né, a reencarnação, vamos dizer assim, ela fazia parte dos dogmas judaicos, né? Eles não tinham muita noção do como que acontecia essa reencarnação. Eles acreditavam que nós, depois de vivermos, nós podíamos reviver. Mas eles não tinham muita ideia qual era a relação do corpo físico com o espírito. Mas eles acreditavam. E eles chamavam isso de ressurreição, né? Só que o Espiritismo chama de reencarnação. Por quê? Porque ressurreição significa o retorno do espírito para um corpo que já existiu, né? E isso, cientificamente, foi provado que materialmente é impossível nós voltarmos ao nosso corpo anterior. Então, a reencarnação é o retorno do espírito num outro corpo carnal, preparado para receber esse espírito. Então, essa é a diferença. Então, para nós espíritas, é reencarnação. Eu volto num outro corpo, meu espírito volta num outro corpo, não tem nenhuma ligação com aquele corpo anterior, né? Então essa é a diferença, né? E a ressurreição, ela significa renovação de tudo que nós temos, né? De melhor, sempre, obviamente, renovando para melhor. E aí nós buscamos o quê? Esse melhor, continuamente, através de quê? Das reencarnações, né? Então, todo dia, como o Francisco falou, nós temos que agradecer estar vivo aqui, porque é uma reencarnação que é uma oportunidade que Deus nos deu de melhorarmos, né? Então, graças a Ele, né, nós estamos aqui novamente vivos, né, entre aspas, porque nós somos sempre vivos em espírito, mas uma nova vida terrena, né? Ninguém deseja, né, ser infeliz na vida, ninguém, né? Ninguém vai fazer alguma coisa de tal forma que mais tarde ele vai sofrer por causa daquilo, propositadamente. Isso não existe, né? Tudo que nós fazemos é visando o melhor para nós, nunca o pior, né? De propósito, a gente pode até fazer alguma coisa e ocorrer isso, mas não que nós queríamos isso, né? Então, a busca do melhor depende muito do entendimento naquele momento. Então, muitas vezes a gente toma uma decisão errada, né? Uma decisão errada, e mais para frente a gente, puxa vida, eu devia ter feito assim. Não, você fez corretamente, porque naquela época as condições que você tinha eram essas. É diferente no momento, né? Então, se eu faço, né, com o intuito de melhorar, mesmo que eu não melhore, a intenção foi boa, porque eu quis me melhorar, que é a grande meta nossa, né? E cada vez mais, a cada encarnação, a cada existência terrena, nós melhorarmos. E o grande filósofo Sócrates, ele afirma que ninguém que saiba ou que acredita que existe coisas melhores, ele não vai procurar melhorar, não vai do que ele faz. Não, ele vai sempre querer fazer o melhor. Isso faz parte do ser humano, né? Se eu faço determinadas coisas e acredito que se eu mudar, eu vou melhorar, eu vou fazer algo diferente do que eu estou fazendo, com o intuito de melhorar, né? Então, essa compreensão
de melhora, né, nossa que nós temos, vai muito do que de um raciocínio lógico em cada situação que eu estou. E isso é fruto de um amadurecimento espiritual de cada um de nós, né? Que amadurecimento espiritual é esse? Através das existências, através das encarnações, né? Eu vou melhorando. Então, esse amadurecimento, ele faz com que eu consiga ser melhor sempre, né? E vai depender da situação que eu esteja lá, né? No momento em que eu estou melhorando. Então, toda vez que eu melhoro, ele significa amadurecimento espiritual. Significa que realmente eu estou fazendo o que eu deveria fazer aqui, né? E fundamentalmente, nós temos que admitir que hoje nós somos o melhor que nós podíamos ser. Isso que nós temos que acreditar, né? Eu estou aqui muito melhor do que eu estava em existências anteriores, porque eu evoluí, né? Eu amadureci espiritualmente. Isso é muito importante, né? Por mais que a gente precise melhorar, por mais que a gente ainda tenha defeitos, né? Porque todos nós temos, né? Nós melhoramos e nós temos que acreditar nisso. Eu hoje sou melhor do que há 10 anos, 20 anos, 100 anos atrás, sem dúvida, né? Do momento que eu cheguei num patamar evolutivo, como nós chegamos aqui, né? Que muitas coisas absurdas nós não admitimos mais de forma alguma. Pode ser que lá no passado, né, era normal para nós, como ainda é para muitos espíritos aqui encarnados, mas nós mudamos, nós não admitimos uma série de coisas que ocorrem diariamente no planeta, né? Que ocorre, né? Lógico que o nosso melhor amanhã vai ser diferente de hoje, né? Eu vou estar melhor. Então, a minha melhoria para frente é maior do que a que eu tenho hoje, né? Então, Pedro, né? O nosso grande apóstolo Pedro, ele diz que Deus vai julgar, disse, né, com as palavras do mestre, que Deus vai julgar conforme as nossas obras. Jesus falou isso, a cada um conforme as suas obras. Então, somos nós que somos responsáveis pelos nossos infortúnios, pelos nossos sucessos, pelos nossos fracassos, mediante o exercício do livre-arbítrio. Nós é que escolhemos. Se nós enveredamos pelo caminho errado, a opção é nossa. Tá? Eu vou ser julgado por isso, né? E toda vez que eu faço tudo de forma como eu deveria fazer, né? Consciente, né? Obedecendo às leis da natureza, às leis de Deus, o plano espiritual me ajuda. Ele está sempre me ajudando. Agora, no momento que eu desvio propositadamente, né? Sabendo que eu estou fazendo aquilo errado, eu perco essa ajuda espiritual, né? Então, eu mesmo vou me tocar e dizer, puxa vida, isso não está correto. Aí na hora que eu percebo isso, automaticamente o plano espiritual começa a me ajudar de novo. Lógico que Deus está vendo tudo isso, né? Está vendo o nosso sacrifício ou não, né? Então essa ajuda é automática, né? Então, falando de reencarnação, né? Que é o ponto importante, né, da nossa existência terrena aqui, nós temos a convicção, é um instinto que nós trazemos, né? Nós temos a convicção de que no nosso interior, que nada termina com a morte. É uma coisa que está dentro de nós.
né? Que nada termina com a morte, né? E que isso existe porque ele tem origem nas existências anteriores. Nós trazemos isso de lá. Então, é cientificamente conhecido que existe uma forte ligação das nossas existências anteriores com a nossa vida atual. Existe uma ligação, por mais que eu não me lembre no momento. Então, quantas vezes, né, você vê até crianças com habilidades, né, incríveis, em que não houve nenhum aprendizado técnico para ter aquilo, né, e de repente aquela criança aprende línguas sozinha, né, tem uma habilidade musical imensa. Como que isso? Porque ela traz lá de trás de existências passadas, vocações que as pessoas têm para determinadas coisas. Ela não aprendeu aqui no momento, ela traz isso com ela, né? Então, essa ligação é muito forte das nossas vidas anteriores como espírito com a vida atual. Quantas vezes, né, encontramos com pessoas que nunca vimos, somos apresentados pela primeira vez e falamos, puxa vida, parece que eu já conheço há tanto tempo, né? Aquilo é familiar, né? A fisionomia é familiar, porque nós conhecemos, não a fisionomia, mas o espírito que está lá dentro. Você teve contato lá atrás, com certeza. Então, na hora que você vê, ele te transmite aquele conhecimento. É fazer, nossa, mãe. E quantas vezes as pessoas são simpáticas, né? Quando nós conhecemos pela primeira vez, mas nem sempre. E muitas vezes a gente antipatiza gratuitamente por uma pessoa que não fez nada de mal para a gente. Mas na hora que você tem o contato, te faz mal aquilo. Por quê? Porque são relacionamentos ruins, né? Que nós tivemos em espírito com aquele espírito, né? E também locais, né? Quantas vezes nós vamos a locais que nunca estivemos e chegamos lá, nossa, parece que eu já estive aqui, tudo é familiar, né? Você entra num local e fala assim, aquilo é como se você já tivesse estado ali várias vezes, e já esteve mesmo, já estivemos mesmo em outras existências. Então, essa relação é muito grande de vidas anteriores com a existência atual, por mais que eu não me lembre, mas essas coisas vão acontecer automaticamente. E a gente que já tem conhecimento, a gente acaba, nossa, é por isso, né? Então a gente já tem o motivo disso, né? Então a teoria da reencarnação, né, ou da pluralidade da existência, né, ela é a única que nos mostra o que vai acontecer conosco, o nosso futuro, é a única que mostra as discrepâncias sociais que existem entre nós encarnados, né? Riqueza, pobreza, doença, saúde, tão diferentes um dos outros. E se nós considerássemos que nós só temos essa existência aqui, né? Cada um de nós, nos comparando, nós chegaríamos à conclusão que Deus não é justo. Que para uns é bom e para outros é ruim e vai acabar com a morte. Quer dizer, eu vou ser condenado ou vou ser beneficiado pelo aquilo que eu fiz ou não fiz, né? Então, a teoria da reencarnação, ela se contrapõe, né, àquela que diz que nós só temos uma vida aqui, essa. Não. Então, essas reencarnações são oportunidades que Deus nos dá de evoluirmos, né? Do nosso espírito evoluir, né? Então, nós chegamos à conclusão que realmente Deus é justo. E muitas vezes temos problemas, temos dificuldades e
não entendemos o porquê dessas coisas, né? Aflições que nós temos e que não são provocadas por nós naquele momento, mas elas existiram lá atrás, né? Então, sempre tem um motivo, uma razão de ser, né? E como nós não temos muito conhecimento da nossa vida espiritual, né? De fato, pleno, conhecimento pleno, nós chegamos à conclusão que essa vida aqui, essa existência aqui, é de curta duração, é uma passagem que nós vamos ter aqui. Nós sentimos isso, né? E aí a morte, ela deixa de ser temida, né? Por quê? Porque não é o fim, não acaba. Pelo contrário, é a preparação, é o início de novas jornadas que nós vamos ter na morte, né? Então ela não acaba ali, né? Então isso nos faz acreditar no futuro. E aí eu colocaria 3 finalidades muito importantes da reencarnação, né? Além obviamente, do desenvolvimento espiritual, que é o que nós estamos aqui, né? Para o que nós estamos aqui, que primeiro, expiação. O que é expiação? É sofrer tudo aquilo que nós fizemos outros sofrerem. Olha, lei de causa e efeito. Das mesmas pessoas? Não, de outras pessoas. Então, o que eu fiz com os outros lá atrás, eu vou sofrer aqui de outras pessoas. Então, muitas vezes eu falo assim, puxa vida, por que aquela pessoa me trata tão mal? Eu não fiz nada de mal para ele. Quem sabe você não fez o mesmo lá atrás com outros próximos, né? Então, é causa e efeito. Eu estou expiando, é a oportunidade que eu tenho, né? Até de aceitar isso aí. Segunda finalidade muito importante, prova. A nossa existência corporal é uma prova para o espírito. Prova essa que nós escolhemos quando estamos nos preparando para reencarnar, né? Compromissos que nós assumimos para ter aqui. Dificuldades, doenças, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, tudo isso eu escolhi lá. Para quê? Para depurar o meu espírito, né? Para conseguir me melhorar, né? Que é a grande meta nossa aqui, né? É nos melhorarmos espiritualmente até chegarmos à perfeição. O dia que nós chegarmos à perfeição, nós não voltamos mais para cá, né? Vamos ficar no nosso plano espiritual lá. Então, essa é a prova, né? Aí você fala assim, Sérgio, mas eu não me lembro de nada. De fato, é apagado da nossa memória. É apagado da nossa memória propositadamente. Porque não seria bom sabermos, né, do que nós fizemos, do que éramos. Não seria bom para nós aqui, né? Então é apagado. Só que quando eu desencarno e vou lá para o plano espiritual, dependendo do meu grau evolutivo, gradativamente as minhas vidas vão vindo à tona como um filme, vão passando. Aí nós vemos, né, o que nós fizemos aqui ou o que não fizemos. Se nós cumprimos aqueles compromissos, aquelas provas ou não. Aí o que o espírito tem? Aqui nós, como encarnados, nós temos uma dor física, né? Os sofrimentos são físicos, lá não existe físico. Então lá em cima, quando eu percebo que eu falhei nas minhas provas, eu tenho uma dor moral muito grande. O espírito tem a dor moral. Aí o que ele faz? Fica na expectativa, na ansiedade de ter uma nova encarnação para resgatar tudo que ele não conseguiu fazer, tudo que ficou para trás, né? Então, esperando uma nova oportunidade. Aí ele assume ou os mesmos compromissos que não cumpriu, ou outros até mais fortes. Aí eu não me lembro mais a gente lembrado disso. Quando dormimos, quando sonhamos, né? Avisos que vêm para nós. Então, essas coisas acabam nos mostrando determinados compromissos que tínhamos assumido lá atrás,
né? E muitas vezes a gente nem percebe, mas está lá, vem na nossa mente, né? Então, essas oportunidades que Deus nos dá justamente de evoluir. E a terceira finalidade que todos nós temos é a missão, né? Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, né? Qualquer uma delas é importante. Ninguém veio aqui sem missão nenhuma, para passear, para ter prazer. Não, cada um tem uma missão. E todas as missões são importantes, né? Muitos de nós tivemos a missão aqui de constituir uma família, né? De montar um seio familiar, criar filhos, né? Que é muito importante. Outros não, como Chico Xavier. Qual a missão do Chico Xavier? Um espírito elevadíssimo. Era de propagar o espiritismo, de ajudar as pessoas, de fazer a caridade. Ele não constituiu família, ele não veio para isso, né? E olha, e ele falhou várias vezes, até por conhecimento dele, fala, nossa, eu falei. E o mentor dele, Emmanuel, chamava a atenção dele. Chico, você está errado, você precisa fazer assim. Imagine ele com a espiritualidade dele. Imagine nós, né, que não somos tão evoluídos assim. Então são missões, né? Madre Teresa de Calcutá veio para ajudar os pobres. A vida inteira ela viveu para os outros. Ela viveu para ela de forma alguma. Só que os benefícios todos foram para ela, com certeza, os maiores benefícios, né? Então essa missão que cada um de nós temos é muito importante, né? E o que nós precisamos entender, né, de tudo isso? Entender que cada existência nossa é uma oportunidade que Deus nos deu de evoluirmos. Então, por mais que eu tenha uma evolução material imensa, que nos é permitido, lógico, sem problema algum, podemos viver muito bem, né? Ter dinheiro não é proibido, né? Saber usá-lo de uma forma correta, ter uma casa excelente, ter um carro ótimo, não tem problema, isso faz parte. E são empréstimos de Deus. Porque tudo fica aqui, né? Na hora que a gente for lá para cima, só os nossos valores espirituais que estão no nosso perispírito é que nós levamos para o plano espiritual. Então tudo isso é permitido, mas o mais importante são os bens materiais, são aquilo que faz o nosso espírito melhorar, porque nós somos espíritos milenares, né? Hoje, como eu falei, nós estamos melhor do que podíamos estar, mas trazemos ainda uma série de vícios, defeitos de existências anteriores, e cada existência melhora. Lógico que eu vou ter várias existências quanto forem necessárias. Cada espírito, né, tem número diferente de existências terrenas aqui, dependendo do grau de cada um, da força de evoluir, né, do esforço que fazem, mas eu nunca regrido. Isso é muito importante. Eu nunca regredo. Eu posso vir aqui, viver 90 anos e não evoluir nada. Posso. Só perdi tempo. Eu vou voltar porque perdi 90 anos, né? Agora, toda vez que eu reencarno, eu parto do ponto que eu terminei a reencarnação anterior. Não perco nada que foi feito. É dali para frente. Eu sempre evoluo um pouquinho, né? E o que eu vivo aqui hoje, são frutos do que eu plantei lá atrás, né? Então, coisas que acontecem, boas ou ruins, foram coisas que eu plantei lá no passado e estou vivendo aqui no presente. Por isso que a vida presente é muito importante, porque cada segundo que passa não volta. Então eu não preciso me preocupar com o que passou, nem preciso me preocupar com o que vai ocorrer. Eu tenho que viver de tal forma, plantar coisas boas, para que lá na frente eu vou colher frutos bons.
Então aí mostra, né, através das reencarnações, as diferenças entre nós encarnados, né? Porque para uns tudo dá certo, porque para outros tudo dá errado, né? Tudo tem uma explicação. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós, né? Numa semana que nós estamos comemorando, né, a ressurreição de Jesus, né? Ele deu o retorno dele, a liberdade do espírito dele de encarnado para o plano superior, né? E as nossas encarnações, né? A finalidade de estarmos vivendo aqui, né? E para que um dia nós cheguemos na nossa meta final, perfeição. O dia que eu me tornar perfeito, eu não preciso reencarnar mais. Eu vou lá para o plano espiritual, para minha pátria de origem, né? Plano espiritual, e lá eu vou ser um espírito de luz, que eu consegui, através das inúmeras encarnações que eu tive, que são oportunidades que Deus nos deu, né? Eu me tornei perfeito, né? Conforme a imagem e semelhança do Pai. Nós fomos criados por Ele, né? Perfeitos à imagem e semelhança do Pai. Então, que Jesus nos ilumine, que nos ajude, né? Nos dê muita força para passarmos essas reencarnações, né? Por mais difíceis que sejam, elas são necessárias ao nosso desenvolvimento. E que a paz de Cristo esteja sempre em nossos corações, né? Que assim seja. Muito obrigado. Nós vamos então mais uma vez, nosso coração sereno, a nossa alma tranquila, agasalhada por esse Evangelho que esclarece, que orienta, que desperta o nosso coração. Nós vamos agradecendo aos benfeitores amigos, a Jesus por essa oportunidade e pedimos ao Senhor que abençoe todos os corações, principalmente aqueles que ainda se encontram em aflição, angústia, tristeza, aqueles que estão passando algum tipo de desafio, algum vício de toda natureza, que todos eles possam ser agasalhados pela misericórdia de Jesus, levando a eles o lenitivo, o bálsamo, o amparo necessário, para que todos consigam mudar a direção da sua caminhada, observar a vida de maneira diferente e procurar encontrar no íntimo do seu coração a solução para todos os seus problemas. Que nós possamos, na companhia de Jesus, envolver a todos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, acamados nas casas, e muitas vezes doentes também nas ruas, que eles também possam receber todo o amparo de toda a natureza. Por todos os lares, principalmente os lares onde existe ainda a discórdia, a desavença, que lá possa de alguma forma brotar uma luz pequenina de compreensão, de entendimento, para que haja harmonia, para que se restabeleça a paz, e para que Jesus possa tocar os corações. Nós vibramos e pedimos pelo Senhor, para que essa casa
onde nós nos reunimos para orar, para nos alimentar espiritualmente, para curar as chagas do nosso espírito, que aqui possa permanecer a sua paz, o seu amor. Que os benfeitores espirituais que trabalham em nome do Cristo possam receber da mesma forma o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por toda a tarefa, por todo o empenho para esses trabalhos. E pedir a Jesus que nos ampare nos nossos trabalhos de passe, para que todas as pessoas que lá adentrarem possam receber o medicamento necessário para o seu reequilíbrio físico e espiritual. Mais uma vez, Jesus, nós te agradecemos. Pedimos que a tua paz, que o teu amor possa permanecer em nosso coração e que possamos, ao sair daqui, levarmos conosco toda essa virtude, todo esse envolvimento amigo, acolhedor, para que a esperança esteja sempre presente em nossas vidas, para que a alegria de viver seja um constante, para que assim nós possamos observar o quanto ainda podemos fazer e melhorar, não somente a nossa caminhada, mas auxiliar aqueles que na maioria das vezes dependem muito de nós. Que assim seja, graças a Deus.